Na nossa vida, a gente tem que tomar decisões o tempo todo. Em todo momento, a gente tem que decidir sobre alguma coisa. Das coisas mais simples às coisas mais complexas. Simples como o que eu vou tomar de café da manhã, que horas eu vou acordar, o que eu vou almoçar, quais pratos eu vou escolher, né? O que eu vou vestir para ir ao trabalho, que horas eu vou sair, que ônibus eu vou tomar, eu vou de carro, eu vou de Uber, enfim. São diversas decisões que a gente toma. Algumas são um pouquinho mais complicadas. Às vezes a gente tem que comprar um bem, uma coisa nova ali, um celular, um carro, enfim. Olha, mas é um gasto tão grande, né? Eu preciso saber exatamente que celular, o que carro, o que notebook, enfim, o que eu preciso comprar para que aquilo ali realmente me atenda e eu possa pagar. Agora, algumas decisões são muito maiores, são decisões que impactam para o resto da vida. Todas as decisões têm, de certa forma, consequências, né? Dependendo do horário que eu planejar para sair de casa, eu posso chegar atrasado, vai ter uma consequência e isso vai impactar no futuro com outras coisas. Aquele cara sempre chega atrasado, olha, aquele dia que era importante ele chegou atrasado. Então, nossas decisões nos levam a consequências. E algumas coisas, algumas vezes, a gente não pode deixar de tomar certas decisões. Porque se a gente deixar de tomar certas decisões, a gente passa como negligente, a gente passa como omisso. Aquela pessoa que deveria ter tomado uma atitude, deveria ter decidido interferir num determinado momento, agir de uma determinada forma, cruzou os braços e não fez, né? E é importante que a gente esteja atento a essas decisões que a gente precisa tomar. Estamos estudando nas últimas 12 lições, essa é a 13ª dessa sequência, a obra que Neemias e que Esdras fizeram. Neemias ajudando a reconstruir os muros de Jerusalém e Esdras ajudando a restabelecer o templo e o culto. Neemias também atuou no culto, no restabelecimento do culto. O muro foi a primeira parte ali, o start da reconquista, da reconstrução da identidade, da reconstrução da honra do povo de Israel. Né? Lembrando aqui, eles foram invadidos pelo Império Babilônico, que tomou e levou uma boa parte de escravos, arrasou a terra. Aí quando Neemias ficou sabendo de tamanha humilhação que o povo estava escravizado, ele sabia que estava escravizado, mas a forma como os remanescentes ficaram na terra, né, ele fala ali que chorou, jejuou, orou, e depois, como ele era copeiro do rei Artaxerxes, ele teve a oportunidade de pedir ao rei que voltasse, que o mandasse de volta a Jerusalém para reconstruir os muros e reerguer a cidade. Claro que Neemias sabia que era uma obra muito maior, era uma obra de Deus, né? Era uma missão de Deus restabelecer o povo, restabelecer o seu culto, restabelecer toda a ligação entre o povo e Deus, né? E voltar aos caminhos do Senhor, que era isso que tinha acontecido, era isso que tinha feito o povo cair em tamanha desgraça, né? E aí tudo bem, ele foi lá e restaurou os muros, essa obra foi executada em 52 dias. Isso provavelmente aconteceu lá nos idos de 444 a.C., né? 444 antes da vinda de Cristo, houve então essa reconstrução dos muros. Uma obra em que ele conseguiu envolver todas as famílias da cidade, todas as autoridades de todas as classes, cada um reedificando o muro em frente à sua casa. Ele dividiu a tarefa de uma forma assim, de dar inveja de qualquer gerente de projeto, gerenciou sua equipe de uma forma assim maravilhosa, gerenciou riscos, enfim, todas aquelas disciplinas que a gente vê no gerenciamento de projetos, a gente pode constatar dentro do que Neemias fez nessa obra de reconstrução. Uma lição muito bacana, muito interessante nesse aspecto. Em 52 dias, menos de 2 meses, ele levantou os muros, refez as portas, as trancas, enfim, organizou ali o perímetro da cidade,
que naquela época era extremamente importante para você definir uma cidade, eram seus limites bem estabelecidos, fortificados, né, militarmente falando, era o que dava àquela cidade ali a sua identidade como cidade. E aí Neemias ficou por 12 anos ali, ficou até o ano 432 a.C. como governador daquela cidade e fazendo todo aquele trabalho de reestabelecer o culto a Deus. Esdras foi para lá no meio do caminho, também restabeleceu o templo, reconstruiu o templo, e Esdras como sacerdote, né, foi como se diz, reestabeleceu todas aquelas as coisas que existiam no Velho Testamento, na lei, né, que era o que estava valendo na época, era o que se tinha na época, e isso aí foi uma obra muito bacana e muito importante para o povo de Deus naquela época. Aí, passados 12 anos, né, 432, Neemias volta à Pérsia para ter com o rei Artaxerxes. Se você ler lá o primeiro, o segundo capítulo, quando Neemias tem a permissão do rei para ir reconstruir os muros, o rei perguntou quanto tempo aquilo iria durar. Entrou em acordo com a rainha e liberou com um tempo acertado. Não fala de quanto tempo, falou um certo tempo, né? E aqui fala que 12 anos depois ele voltou, na Bíblia fala no ano 30º e não sei das quantas, fui ter com o rei Artaxerxes, aqui no capítulo 13, versículo 6, mas quando isso aconteceu, não estive em Jerusalém, porque no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, eu fora ter com ele. Né? Então já estava combinado lá no início do livro, já estava combinado no início da história, registrado no início do livro, melhor assim, né, que Neemias iria até Jerusalém, se empenharia na obra de reconstrução dos muros e voltaria. Então ele está aqui voltando, com certeza, para agradecer o apoio que tivera, porque não foi só ir, mas o rei também deu material e deu segurança e deu poder a ele para realizar a obra, né? Claro que o rei entendeu que o Neemias estava reorganizando seu povo. Vários povos daquela época tiveram essa chance, era uma política ali do rei Ciro, quando assumiu o império ali. Bom, e o que acontece nessa volta de Neemias? Neemias, quando volta, ele se depara com uma situação triste, decepcionada. Ele voltou e viu uma série de coisas erradas. Bastou ele virar as costas, sair dali do controle, que as coisas degringolaram. O povo voltou a um culto idólatra, se misturou com outros povos, com outras crenças, e deixou o culto, deixou o dízimo, deixou as ofertas, deixou de sustentar os levitas, né? E voltou-se chegou a um estado de degradação espiritual que deixou Neemias muito entristecido. Neemias sabia que o Senhor ia cobrar dele se não fizesse nada. Quando ele voltou, eu fiz, esse povo não quis, então deixa para lá. Não, Neemias sabia que o Senhor cobraria dele se ele não tomasse uma atitude. Neemias entendeu que não poderia ser omisso, né? E ele precisou agir. E agir ali significava agir de uma forma contundente, uma forma que não ia agradar as pessoas. Hoje a gente vive, infelizmente,
igrejas que pregam um evangelho populista, um evangelho que agrada aos ouvintes e fazem com que as igrejas se encham. Mas não é isso, e não pode ser assim. Nós não podemos nos omitir nas coisas que estão erradas na casa de Deus. E Neemias fez isso. A grande decisão que Neemias teve que tomar, e acho que de repente ali pela narrativa do texto não fala que ele pensou o tempo, que chorou, não. Para pedir para voltar, Neemias chorou, jejuou e orou. Mas aqui, para corrigir as coisas da casa de Deus, não fala nada disso. Fala só, entrando de sola, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu vi isso e aconteceu aquilo. Neemias foi firme e não se omitiu. Nós precisamos não nos omitir nas coisas que estão erradas. Veja, não é brigar com as pessoas, não é criar intrigas, criar grandes problemas que tornem o ambiente tamanho desagradável. Mas a gente precisa trazer as pessoas à realidade, trazer as pessoas à palavra de Deus. Só assim a gente consegue confrontá-las e corrigi-las. Essa é a lição número 13, a última de uma série de 13 estudos, né, da revista Palavra e Vida, edição de 68, que tem por tema recomeçar um grande desafio, estudos nos livros ou dos livros de Esdras e Neemias. A revista Palavra e Vida é editada pela Convenção Batista Fluminense, distribuída gratuitamente pelo site batistasfluminense.org.br. Você pode ir até o site, baixar a revista, acompanhar o estudo, reler, refazer e reestudar. Essa 13ª edição, que tem por tema Não Fuja das Decisões Difíceis, foi escrita pelo pastor Geraldo Jeremias. Interessante que eles colocaram aqui um tabuleiro de xadrez como ilustração, né, incompleta, e no xadrez a gente sabe que cada movimento tem uma série de consequências. É interessante ver como os computadores jogam o xadrez conosco. Na realidade, eles simulam todas as possibilidades que eles podem até um determinado nível e tentam, dessa forma, ver qual o caminho que ele deve seguir, qual o movimento que ele deve seguir, qual o movimento mais favorável para chegar a um jogo vencedor, né? Então, cada movimento do xadrez tem uma consequência, isso é bem interessante, né? E eles colocaram aqui, o ilustrador da revista colocou um tabuleiro de xadrez. E aí você está lá, você pode, no momento do xadrez, ou tomar uma decisão que pode te levar à vitória ou derrota, ou desistir e já assumir a derrota, né? A gente não pode desistir. Vi uma vez um quadro também nesse mesmo tema, né? Com o tabuleiro de xadrez todo montado e o rei de um dos lados derrubado. Ou seja, o rei derrubado no tabuleiro de xadrez significa que eu estou desistindo, eu perdi a partida, né? E como o tabuleiro não tinha sido mexido ainda, só esse rei derrubado, isso como se diz, retratava que a pessoa tinha desistido antes de começar, né? Poxa, a gente não pode desistir antes de começar, principalmente quando a gente está tratando do reino de Deus, da obra de Deus e da obra dele em nossas vidas. Mas vamos lá. Primeira coisa que Neemias fez foi confrontar os infratores com a palavra de Deus. O nosso texto básico é Neemias 13, e os três primeiros versículos já começam assim. Naquele dia se leu para o povo o livro de Moisés, achou-se escrito que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Antes assalariaram contra eles Balaão para os amaldiçoar. Mas o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Ouvindo eles, o povo, esta lei, apartaram de Israel todo elemento misto. Então, estava escrito já na lei lá atrás, né, que os amonitas e os moabitas não poderiam entrar na congregação.
E o que tinha acontecido? Estava tudo misturado, esses dois povos estavam misturados com o povo de Deus. Por que não podia? Por que estava escrito na lei? Porque lá atrás eles pagaram, né, ao profeta Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. É bem interessante essa história, você pode ler lá em Números 22, de 22:7 a 24:9, um texto muito extenso, até a jumenta fala com ele, com Balaão, é bem interessante o texto, mas por conta dessa história toda, no final Balaão resolve bem dizer e não amaldiçoar o povo de Israel, né? Deus transformou a maldição em bênção, né? Mas por conta disso ficou escrito lá na lei de Moisés que esses povos não poderiam entrar na congregação dos israelitas. E o que o povo havia feito? Justamente o contrário, né? Esqueceram a aliança que Deus fez com o povo, esqueceram a forma como Deus protegeu, porque essa aliança era para amaldiçoar e na sequência ir ao encontro, ainda na ocupação da terra, né? Ir ao encontro ao povo de Deus e dizimá-lo, né? Era para guerrear e dizimar, eles entendiam que uma maldição ali iria resolver o problema, e a intenção era a das piores. E Deus não deixou que isso acontecesse. E aí, para trazer luz, né, a esse povo, o que foi feito? Foi lido, se leu para o povo no livro de Moisés. Achou-se escrito, está escrito aqui, que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus. Lembra, olha aqui, a lei, olha o que a Bíblia diz sobre o assunto, né? Quando a gente não sabe o que fazer, porque é uma decisão que a gente não sabe se afeta ou não nosso culto a Deus, nossa comunhão com Deus, se Deus vai gostar, se Deus não vai gostar, a gente vai ler na Bíblia. E talvez não, naquele tempo a Bíblia não era assim tão difundida como é hoje. Hoje não tem desculpa de não saber o que estava escrito, mas naquele tempo tinha. Porque se a liderança religiosa não pegassem os livros para ler para o povo, né, ninguém sabia, lembrava, decorava ou ouvia acerca daquilo, né? E aí, o que Neemias fez, e Esdras está junto com ele nessa aí, a gente lá no livro de Esdras acha referência a isso, né? Eles recordaram o passado ao povo e trouxeram a lembrança que Deus se opôs completamente a quem se propusesse a desobedecer os seus mandamentos, né? E o povo tinha feito tudo errado. Olha, bastou Neemias sair um pouquinho, quer dizer, pouquinho, não sabe certo tempo, ele não fala quanto tempo foi. De repente ali, como as viagens eram demoradas, grandes, de repente ele passou 5, 10 anos, sei lá quantos anos, né? E o povo degringolou, né? Começou a fazer tudo o que Deus não gostava, né? E ali começou então uma restauração do povo de Israel e Judá, né? Neemias promoveu uma reforma, né? Uma reforma. Reforma é uma palavra que a gente já ouviu agora no Novo Testamento, ao longo da história dos cristãos, né? Cristãos hoje que têm tantas linhas, tantas formas, tantos formatos, né? E várias discordâncias, dissonâncias entre esses formatos, vários desacordos. Mas essa reforma começou na palavra de Deus. Olha que interessante. Neemias e Esdras abriram o livro de Moisés, que era a palavra de Deus, era a lei que se tinha, e assim confrontaram o povo com as escrituras. Uma vez me falaram e me aconselharam com relação a filhos, né? Mas eu não sei o que eu faço. Olha, lê na Bíblia, né? Mostra a ele a Bíblia. Se ele não quer acreditar na Bíblia,
não tem muito o que fazer. Mas se ele acredita em Deus, ele aprendeu a acreditar em Deus, aprendeu a ler a Bíblia, você vai e mostra na Bíblia que aqui, olha, aqui está escrito que não pode fazer. Né? Eu tive até umas passagens curiosas no passado, que infelizmente algumas escolas no passado usavam o Facebook para difundir conteúdos pedagógicos, né? E isso ainda era quinto, sexto ano, quinto, sexto, sétimo ano, né? Que a criança não tem os 13 anos exigidos pela lei americana para que uma criança tenha Facebook, né? E aí era muito fácil ter uma conta do Facebook, era só botar uma idade qualquer, uma data de nascimento qualquer. E os filhos às vezes vêm a gente perguntar se pode fazer, né? E aí, pai, pode? Aí a gente olha, e agora? O que eu vou falar, né? Eu digo que sim, eu digo que não, né? O que eu vou fazer? E aí a gente vai na palavra, né? Olha só, colocar aí outra data de nascimento é verdade? Não, é mentira, né? E ali, no Apocalipse, tem uma série de pecados que deixa você direto fora do céu, sem escala, sem nem pensar. Lá está escrito que os mentirosos vão para o inferno. Então, a palavra é dura, a palavra ela não é uma palavra simpática, mas é a palavra que está na Bíblia. Ficaram de fora os mentirosos. Né? Tu quer mentir na idade, aí mente, é você, não sou eu. Né? E eles não fizeram. Né? E como é que pegava os conteúdos? Aí tinha que pagar o mico do papai e da mamãe, tá na conta da turma, com a conta do papai, com a conta da mamãe, né? Para pegar o material lá. É complicado, mas infelizmente eram coisas que são talvez culturais, né? Não tem nada demais, é só ter uma conta no Facebook e bota uma idade qualquer que ele admite. Até hoje é assim. Tem que ter 13 anos para ter Face, para ter Instagram, para ter várias mídias sociais. Mas esse confrontamento, ele é um confrontamento muito antipático. Né? Quando a gente faz essas coisas, a gente angaria a antipatia de todo mundo. Mas cuidado, quando eu faço essas coisas eu também não posso errar. Né? Porque se eu errar também, olha, você me disse para não fazer. Né? O dedinho vem, aponta e a gente não vai ter para onde ir. O pastor aqui cita alguns outros reformadores do passado, do Velho Testamento. Josias, em 2 Reis 22, 11 até 23, de 1 a 27. Jeremias, né, Isaías, Amós e Zacarias. São profetas do Velho Testamento lá que trouxeram de volta a palavra de Deus ao centro do povo. Veja, nessa época o povo, como disse, não tinha Bíblia editada, né, distribuída em papel, distribuída em mídia, disponível na internet, várias versões para ler a hora que quisesse, quando quisesse. Hoje a gente tem todos esses meios ao nosso alcance. Né? E naquela época não se tinha isso. E aí acontece que a liderança ela acaba ficando responsável por conduzir uma boa parte do povo que não tem estudos, que não tem esclarecimentos, que não tem acesso à palavra. Ele coloca aqui, o pastor Geraldo Jeremias, ele coloca também Calvino e Martim Lutero, que são dois reformadores. Vários outros apareceram com movimentos às vezes menores ou localizados em algumas determinadas áreas, e ele cita aqui o tema, né, do Lutero, sola scriptura, né? Foi uma das motivações de Lutero para apontar à Igreja Católica naquele tempo, né, as coisas que estavam fugindo da Bíblia. Então, é interessante a gente notar também que Lutero falou que era sola scripturas, mas ele não praticou completamente isso, infelizmente. Né? A reforma que não foi completa é um dos tópicos aqui do livro Breve História dos Batistas, do pastor José Reis Pereira. É um livro antiguinho, né? Esse aqui foi editado em 87 pela Juerp, né? E ele cita aqui um fato interessante,
que Lutero ele promoveu sim a reforma, né? Mas que ele continuou aceitando o batismo infantil e aceitando, capítulo 5, reforma que não foi completa, né? E ele continuou aceitando como membros da igreja pessoas que não eram convertidas e regeneradas e então batizadas, que foi isso que Jesus ensinou, né? Era converter, né? Confessar e batizar. Confessar e batizar, João Batista iniciou esse processo e Jesus veio e se batizou, né? E homologou o processo que João estabeleceu, né? Então, a igreja de Cristo, a igreja, ela é formada por pessoas regeneradas e batizadas. Martinho Lutero não conseguiu promover uma reforma completa como os outros do Velho Testamento. Há de se perceber que também nesse momento de Lutero, esse momento do Calvino, né, a igreja cristã tinha se misturado com o Estado, coisa que para o povo que não era judeu não fazia o mesmo sentido. O povo judeu era um povo teocrático. Abraão foi chamado por Deus para ter uma nova nação, né? uma nação escolhida, né? E Abraão e todos os patriarcas conduziram de forma, digamos assim, centralizada o poder de Deus e o poder político, o poder militar. Então as três coisas eram uma coisa só, centralizada no patriarca. Lá em Moisés ele resgata um pouco disso, né? E depois o povo começa a pedir a Moisés e a Josué reis, e aí são estabelecidos juízes, né, para dividir o encargo do povo que estava numeroso, e depois o povo pediu reis, e enfim, a coisa foi mudando de foco, né? E o rei já se separou do poder eclesiástico, então tinha os reis e os sacerdotes, mas o rei, no primeiro momento, pelo menos, ele atendia os sacerdotes porque entendia que Deus dirigia uma boa parte do povo. Chegou no Império Romano, quando a igreja foi abraçada, ali foi misturada, né, a coisa se degringolou demais. Não eram esses os únicos cristãos, não eram esses os cristãos realmente, digamos assim, do reino de Deus. Vários até seguiam aquilo que se tinha, né, que se via como o correto, como certo, mas tinha uma liderança ali que errava e errava feio e que estava conduzindo o povo por caminhos errados. Não podemos acreditar que desde Jesus até a Reforma não houve sequer um grupo que permaneceu fiel a Deus, né? Quando a gente fala de Elias, os profetas de Baal, e Elias, depois de matar 200 profetas, sai, né, fugido de lá, escondido, porque ele era o único que estava certo. Deus fala com ele na caverna, na volta, que tem mais 7.000 que não se ajoelharam a Baal. Dessa mesma forma, nós entendemos que talvez a reforma tenha sido um processo iniciado, motivado numa determinada situação, mas que existia sim uma igreja, um grupo que estava fiel a Deus. Assim como tinha Neemias e tinha Esdras, tinham outros que não eram necessariamente líderes, mas que estavam fiéis a Deus, que viam as coisas erradas e não se dobravam a isso. Igreja como instituição CNPJ é uma instituição humana, né? A gente precisa entender a igreja num contexto espiritual, a igreja como uma só, a igreja com todos os salvos e remidos por Jesus, né? A igreja de Deus é uma coisa atemporal, que transcende barreiras geográficas, transcende barreiras culturais e transcende linhas de pensamento. A gente tem que, de fato, fazer o que foi pregado lá no passado, né? E que esses reformadores pelo menos tentaram fazer. Voltar às Escrituras, fazer como Paulo falou que os bereanos faziam. Tudo que ele pregava, os bereanos iam nas Escrituras
e tentavam confirmar, buscavam a confirmação. Isso a gente tem que fazer. O fato é que a volta à palavra de Deus, a Bíblia e a oração são os meios que a gente tem para confrontar um povo que está desviado, né? Um povo que não está fazendo a vontade de Deus. E Neemias fez isso, e vários textos, várias partes da sua carta está lá: Senhor, lembra-te de mim, né? Lembra-te deles, né? Ele está orando, está falando das transgressões do povo, né? E está pedindo a Deus que ajude a confrontar o povo. O próprio rei Davi, quando confrontado com Natã, por Natã, perdão, escreveu lá no Salmo 51, 4 a 12: contra ti somente pequeis e fiz o que eras mal aos olhos do Senhor. Agora torna a dar-me a alegria da tua salvação. E logo depois, no 17, sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, o coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Davi escreve isso numa época que era necessário sacrificar para perdoar pecados. No entanto, vários desses sacrifícios eram feitos por pura legalidade. O povo chegava lá com a oferta e fazia, mas que pena, esse boi era tão bonzinho, né? Poxa, era o melhor que eu tinha, né? Não era um sacrifício agradável a Deus, não é isso que Deus quer. Deus quer um coração quebrantado e contrito, né? Esse coração do ofertante, Deus não despreza. E aí, depois que ele confrontou o povo, ele confrontou o sumo sacerdote. O sumo sacerdote era um só, né? Era o maior deles, era o líder dos sacerdotes, né? Então, nos versículos de 4 a 3, ele confrontou Eliasibe, né? Eliasibe, sacerdote, era encarregado da Câmara do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias. Tobias não era da tribo de Levi, Tobias não era daqueles ungidos que poderiam entrar naquele momento. E ele se aparentou, casou com a filha de Tobias, né? E arranjou um quartinho lá, uma câmara para ele. E fizera para este uma câmara grande, onde antes se depositavam as ofertas de manjares, o incenso, os utensílios e os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite, que se ordenaram para os levitas, cantores e porteiros, como também contribuição para os sacerdotes. O que ele fez? Então, ele se aparentou, casou com a filha do cara, né? E pegou uma parte do templo e cedeu para o Tobias morar. Não poderia ser, era um lugar sagrado, era moradia só de um pedaço da tribo de Levi, que poderia, só o sumo sacerdote poderia morar ali dentro, acho que alguns sacerdotes também. Enfim, tinha um povo que cuidava daquilo ali, que era eleito para morar naquela casa. E não poderia ter pessoas iníquas, pessoas pecadoras, né, indignas lá dentro, né? Mas quando isso aconteceu, não estive em Jerusalém, ele está falando que estava fora, né? Versículo 7, então soube do mal que Eliasibe fizera para beneficiar Tobias, fazendo uma câmara nos pátios da casa de Deus. Isso muito me indignou, né? E a tal ponto que atirei todos os móveis da casa de Tobias para fora da câmara. Então ordenei que se purificasse as câmaras e tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus com as ofertas de manjares e o incenso. Ora, pegaram uma parte da casa de Deus, né, e separaram para um camarada viver ali. Não podia fazer isso, estava errado, né? E Neemias se sentiu ali, indignado com isso, né? Era uma abominação que alguém assim morasse lá dentro, né?
era o sumo sacerdote, era o líder religioso naquele tempo, não podia estar fazendo isso. O que você está fazendo aí, meu? Não pode fazer isso, né? Não pode fazer. E aí Neemias, ele toca aquela bagunça, bota todo mundo para fora, para que Tobias para fora seus móveis, e ele ficou indignado. Eu pergunto a você, o que eu e você, com o que eu e você temos nos indignado na casa de Deus? Será que a gente tem feito alguma coisa com isso? Ou será que a gente tem deixado que o relapso, né, que pessoas relapsas, líderes relapsos, tenham feito coisas erradas, né? Neemias era o governador, era para ele ser o líder político, né? E ele era ético e comprometido, né? E ele não pôde ser compassivo com aquilo que estava acontecendo. Por mais éticos e compassivos que sejamos, quando se trata de abominação ao Senhor, devemos romper com tudo em defesa do reino de Deus. Será que a gente tem feito isso? Será que a gente tem rompido com tudo em defesa do reino de Deus, ou a gente tem rompido com o reino de Deus em defesa da ética, da compassividade, da paz, do amor, né? A gente não pode deixar com que as coisas nos afetem, né? Após esse confronto, Neemias partiu então para restaurar a adoração ao Senhor. O culto estava desleixado, a adoração a Deus estava desleixada, porque várias das coisas que existiam como regra de conduta, por algum motivo, muitas vezes tem uma regra, uma lei, a gente não sabe por que ela existe, mas é importante mantê-la porque aquilo ali condiz, mantém um determinado equilíbrio que precisa ser mantido, né? E a adoração estava totalmente desleixada, descompromissada com a obra de Deus. O povo estava secularizado, não se comportava como um povo separado de Deus. Isso aborreceu Neemias. A gente tem visto isso na casa de Deus, tem visto isso na obra de Deus, o povo se afastando de Deus, secularizando o culto, né? E será que a gente tem se incomodado com essas coisas? Ele mostra aqui algumas características dessa secularização. A primeira delas foi o dízimo, né? Os dízimos e as ofertas pararam. Olha só, a tribo de Levi não trabalhava, a tribo de Levi não plantava, não criava boi, não fazia nenhum trabalho, ela vivia exclusivamente para o culto, né? E para isso ela precisava ser sustentada, né? Também soube que os quinhões dos levitas não se lidavam, de maneira que os levitas e os cantores que faziam o serviço tinham fugido cada um para o seu campo, eles voltaram para a terra das suas famílias, né? Para as suas origens, de onde eles vieram. Por quê? Porque eles precisavam de comida, né? A tribo de Levi tinha uma parte que era do templo, tinha uma outra parte que até vivia ali, mas vivia espalhado nas outras tribos, né? E se não tinha comida e não tinha dinheiro para comprar a sua comida, não tinha dízimos, não tinha ofertas. Hoje a gente fala dízimo como dinheiro. Naquela época o dízimo e a oferta era dízimo e oferta do que se produzia. Era levar gado, era levar legumes, verduras, enfim. Era assim que o povo do templo sobrevivia, não era com dinheiro não, né? Hoje a gente trata tudo como dinheiro, né? Com o salário que a gente recebe, a gente dá o dízimo, devolve o dízimo, né, com o nosso salário. Precisamos lembrar que tem pessoas que trabalham em prol da pregação do evangelho e por isso precisam de sustento, né? Há, infelizmente, várias igrejas que manobram economicamente com isso, enfim, é triste isso, infelizmente existe e tenha certeza que Deus não gosta e não aprova esse tipo de ação. Mas nós precisamos sustentar a obra de Deus, né? E aquilo ali foi a primeira coisa que aconteceu. O dízimo, a oferta, é uma forma de adoração, né? Eu não estou entregando para o pastor, eu não estou entregando
para a igreja, para o fulano, para o ciclano. Eu estou entregando a Deus, né? Através daquela agência. E a gente precisa orar para que aquilo seja usado da forma correta e participar ativamente da vida administrativa da igreja. Nossas igrejas batistas, elas têm a personalidade jurídica estabelecida, independente, cada uma é independente, e tem assembleias e tem decisões que são tomadas baseadas no estatuto, está tudo regulamentado, de acordo com a lei dos homens. Então, o problema que a gente vê é que muitas vezes as pessoas reclamam do que está sendo feito no nosso meio, mas não participam da atividade administrativa da igreja, que é aberta a todos. Existem outras denominações que não são assim. Os batistas são regulados, né, por uma assembleia, a assembleia é que decide tudo. Que nem condomínio, né? Não é o síndico que decide o que vai fazer com o dinheiro do condomínio, ele não tem essa autoridade. Ele precisa fazer uma reunião de condomínio, decidir em assembleia e a assembleia é que manda. Geralmente os estatutos de condomínio são assim, né? E os estatutos das igrejas batistas são assim. São autônomas, independentes, mas precisam ter essa participação do povo. O povo precisa participar trazendo os dízimos e ofertas e precisa participar da votação do orçamento, das assembleias que mostram os relatórios financeiros, opinando, conversando e decidindo como povo democrático que nós batistas somos, né? Então, é um aspecto bem interessante. Como disse, existem denominações, seitas e podem existir até igrejas com nomes de batistas que não estão fazendo desse jeito, né? Como são igrejas autônomas e independentes, não há para a gente uma centralização de autoridade. Existe a convenção a qual nós nos ligamos, as convenções estaduais, a Convenção Nacional e a Aliança Batista Mundial, como forma de discutir e debater os assuntos, né? Mas não há uma hierarquia, digamos assim. O que acontece é que quando uma igreja está muito fora daqueles conceitos daquela convenção, essa convenção a desliga daquele meio. Mas isso não prejudica, digamos assim, não afeta, não manda fechar a igreja nem nada, né? Só desliga. Nesse contexto aqui que os dízimos e ofertas não estavam sendo trazidos como estava previsto na lei de Moisés, é que aparece o profeta Malaquias, né, com o famoso versículo Malaquias 3,10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro e depois fazei prova de mim se eu não vos abrir as comportas do céu. Alguns estudiosos dizem que justamente nesse momento aqui é que Malaquias é levantado. Então a primeira coisa que aconteceu foi o dízimo. A segunda foi a profanação do dia do Senhor. Vamos lá, o povo antigo tinha um dia previsto na lei de Moisés em que não se podia trabalhar e fazer absolutamente nada, né? De fato, a gente hoje não tem isso como pecado mortal, até mesmo porque Deus mandou seu Filho para morrer por nós e nos tirou o peso da lei. Isso não quer dizer que eu estou livre para trabalhar no domingo, né? A gente precisamos nos dedicar à obra de Deus e precisamos também descansar, né? Somos uma máquina térmica, dizia um professor meu, né? E se você usar uma máquina térmica por tempo demais, ela vai estourar, né? Ela não consegue sobreviver muito tempo. Seu tempo de vida útil diminui, né? Lembremos que Deus criou o mundo em 7 dias, não é isso? Não, ele criou o mundo em 6 dias. No 7º ele descansou. Então você e eu precisamos descansar e precisamos nos dedicar à obra de Deus. Então tem um diazinho na semana que a gente separa para isso, né? Naquele tempo era pecado fazer. Mas o pecado maior não era bem esse, né? O pecado maior é que havia trabalho, mas era quase que um trabalho obrigado a fazer. Ó. Versículo 15, naqueles dias vi em Judá os que pisavam lagares aos sábados e traziam trigos e carregavam sobre jumentos, como também vinhos e uvas, figos e toda sorte de cargas que traziam a Jerusalém no dia do sábado. E protestei contra eles por venderem mandimentos nesses dias. As pessoas estavam preocupadas em ganhar dinheiro, né, em sobreviver ou em fazer riqueza, em trabalhar, no dia que deveriam estar dedicando ao Senhor.
Então, qual o problema do domingo? Se você tem um serviço de escala e precisa trabalhar, não tem problema nenhum. Faz parte, é a tua vida, ok? Mas se você tem um trabalho, por exemplo, autônomo, eu vou aproveitar o domingo que está todo mundo em casa para eu tirar uma grana disso, aí não, aí Deus não vai se alegrar disso aí. E o que estava acontecendo ali, ele também veio e contendi com os nobres de Judá e disse, qual mal é este que fizeste profanando o dia de sábado? Porque os que tinham recurso lá, os magistrados, né, estavam apoiando os magistrados e os nobres, não só estavam apoiando, como provavelmente estivesse até obrigando o povo a trabalhar no dia do Senhor. Né? O dia do Senhor, que lá atrás era sábado, para a gente é o domingo, até mesmo porque Jesus se reunia para estudar no primeiro dia da semana, né? E o dia da ressurreição, enfim. A ideia é que o domingo passou a ser um dia como outro qualquer. Né? Domingo é um dia como outro qualquer para você, ou é um dia que você tem quase que uma obrigação, se sente obrigado a, né? É o dia que você tem para se dedicar à obra de Deus. Você tem se dedicado à obra de Deus no domingo, pelo menos, né? Não estou nem falando da semana toda, porque a gente é crente a semana toda, não é isso? Não é só no domingo. Mas o domingo é um dia que a gente não trabalha. E se eu não trabalho, eu tenho tempo disponível, eu tenho 24 horas por semana para me dedicar à obra de Deus. Né? Isso a nossa sociedade faz, a gente descansa no sábado e no domingo. Alguns comércios não, mas a gente, no geral, os trabalhos assalariados, os trabalhadores assalariados descansam no sábado e no domingo. Né? E qual é o problema de eu pegar um dia da semana e dedicar ao Senhor? Aliás, esse era o problema maior. Né? O povo queria ganhar seu dinheiro no domingo. E a outra coisa que aconteceu aqui, versículos 23 e 24, foi a miscigenação. Vi também naqueles dias que judeus haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas, aqueles que não podiam nem entrar no arraial. Né? Seus filhos falavam meio asdodita e não sabiam falar judaico, mas a língua de seu respectivo povo. Contendi com eles e os amaldiçoei. Por quê? Porque eles estavam misturando a cultura, misturando o culto a Deus com aqueles outros cultos. Né? Eram povos idólatras, eram povos que tinham na sua cultura a idolatria, a adoração a outros ídolos. Mas ela é tão bonitinha, ele é tão bonitinho, por que não pode casar? Tá aqui mesmo, a gente vive em paz. Tá, hoje a gente ouve e fala do julgo desigual, né? Do julgo desigual. O julgo desigual é o casar do crente com a não crente, ou da crente com o não crente, né? Achando que aquilo ali vai ser facilmente administrável. Né? E Paulo nos alerta, não vos prendeis ao jugo desigual. Não vai dar certo. Nunca deu certo no passado, tanto é que era uma lei não fazer. Né? Deus não queria que o povo, proibia que o povo se ligasse por casamentos a outros povos. Né? E Paulo vem nos alertando que a gente não deve se prender ao jugo desigual. Né? Pior, Neemias usa um exemplo, ó, versículo 26, Neemias 13, 26. Não pecou nisso Salomão, rei de Israel? Todavia, entre muitas nações não havia rei semelhante a ele. E ele era amado do seu Deus, e Deus o constituiu rei sobre todo Israel. Não obstante isso, as mulheres estrangeiras o fizeram cair no pecado. Né? Então, por cair no pecado, a coisa veio se degringolando e chegou a essa escravidão. Então, a miscigenação fez com que o povo, o pecado fez com que o povo estivesse na Babilônia 70 anos como escravo. Falta do dízimo, falhou o dízimo e expulsou os levitas, quer dizer, não precisa desse povo todo aqui, né? Botou gente... Tobias, mas esse foi o sumo sacerdote. O dia do Senhor perdeu sentido,
O culto ao Senhor perdeu sentido e houve toda uma miscigenação, uma secularização do culto. Isso que aconteceu. Sabe, a gente às vezes traz elementos do meio externo para o nosso culto. É tão bonitinho, vamos atrair os jovens, não é isso? Frases desse tipo eu já ouvi várias vezes, mas a gente tem que ter cuidado com o que é que a gente está fazendo. Por que que a gente está fazendo? Israel tinha passado por um verdadeiro milagre nos modos históricos militares da época. Israel estava sendo reerguida como nação com a permissão do rei. E mesmo assim, o povo, depois de 12 anos com Neemias ali em cima como governador, ensinando o povo a voltar para os seus caminhos, o povo vem e, por um tempinho que ele fica fora, se esfria da obra do Senhor. E aí, nos versículos 25 a 31, narra uma ira santa de Neemias, né? Ira santa porque ele diz que espancou alguns, arrancou o cabelo de outros, conjurei por Deus dizendo, não dareis mais vossas filhas e vossos filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos, né? Neemias ali, olha, tocou aquela bagunça ali, né? O espancar, que era um castigo estabelecido na época, ele tinha autoridade do rei Artaxerxes para fazer isso, ele era governador, então mandou espancar. Ah, era certo, era errado? Naquela época era comum, né? O espancamento era comum. E essa época veio até mais ao início da era cristã. Você pode ver que Paulo ali foi espancado, os outros apóstolos também foram chicoteados, enfim, vários tipos de espancamento vieram, veio até a Idade Média, enfim, né? Teve outros exageros também de queimar, isso não estava previsto, mas o espancamento, a vara, estava previsto naquela época. A questão de raspar os cabelos ali era vergonha, era envergonhar, humilhar, né? E tem até um texto lá em 2 Samuel 10, de 1 a 5, em que Davi manda alguns mensageiros às terras de Amon, e aquele povo recebeu muito mal e raspou metade da barba, e eles ficaram envergonhados de voltar, e Davi permitiu que aqueles mensageiros ficassem lá até que a barba crescesse. Então, o raspar os cabelos era humilhação, o espancamento era castigo, e fez com que eles jurassem que não casariam mais seus filhos com os filhos dos moabitas, amonitas, e nem que casariam eles mesmos, casariam com elas. Bom, o que fica dessa história toda é que, infelizmente, muitas vezes temos que tomar decisões que não são fáceis. São decisões difíceis, são decisões que são impopulares, mas que estão baseadas na Bíblia, seguem a vontade de Deus. A gente precisa ter claro o que é a vontade, tem que conhecer a vontade de Deus, tem que conhecer a Bíblia para que a gente possa entender o que é certo e o que é errado. Não podemos nos omitir. Talvez aqui o título da lição melhor não fosse não fugir das decisões difíceis, mas não se omitir, né? A gente precisa entender, identificar as coisas que não agradam a Deus. As pessoas que estão fazendo isso, se são líderes, precisa chegar para o líder, não precisa pegar, né, submeter o espancamento. Hoje vai dar ruim se a gente fizer isso. Mas a gente precisa chegar para o líder e conversar com ele. Olha, isto aqui não está batendo com a Bíblia. Não me parece correto. Aqui, ó, a Bíblia está dizendo que não é para fazer, por que estamos fazendo desse jeito? Por que esse tipo de comportamento do mundo está vindo para a igreja? Que base tem na Bíblia para fazer? Né? Muitas coisas se pergunta hoje a respeito de se crente pode beber, crente pode fumar, pode fazer tatuagem, pode isso, pode aquilo. É conveniente? Está escrito na Bíblia, ipsilíteres, né? Se não está escrito, que benefício isso vai trazer, que bem isso vai trazer, né? Para cada uma dessas coisas, a gente tem que entender que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em nós, que se não for para trazer um benefício, não há muito por que trazer, e porque existem pessoas olhando a gente fazer e ainda vão falar assim, olha lá, é crente, né? Como uma situação
que vai ficar extremamente desagradável. Como líderes, precisamos nos posicionar, precisamos agir, calma, contato, com sabedoria, vinda de Deus, mas precisando agir, precisamos não nos omitir, precisamos falar. Muitas vezes a gente vê uma coisa errada e se omite. Nessa semana mesmo eu vi uma pessoa presenciando um comportamento que não estava correto e era subordinado meu, né? E eu esperei para ver, o cara não vai falar nada, né? Aí uma mais moderna ainda falou, né? E depois eu cheguei em como, tem que chamar a atenção. Ah, mas é que ele não gosta de encher a paciência com isso. Falei, olha, não é opção, é obrigação. Não é opção nossa achar que deve ou que não deve falar alguma coisa, né? Não vamos achar a igreja perfeita. Nunca vamos achar uma igreja perfeita. Sempre vamos achar uma igreja que tem algumas coisas que não concordamos, né? E algumas coisas que não gostamos. Mas a gente não pode deixar que a Bíblia, que a palavra de Deus seja afrontada. A palavra de Deus tem que estar no centro das nossas vidas. Que Deus nos ajude a recomeçar, superar esse desafio de recomeçar, reconstruir, que estamos vivendo, e nos leve de volta, sempre de volta, porque a gente sempre sai, né? A gente sempre foge, nos leve de volta ao centro da sua vontade. Fique conosco nos próximos estudos, né? Iniciaremos na semana que vem uma nova sequência de estudos. Que Deus nos abençoe.